Pode abrir, a gente não tem áudio. Bom dia a todos e a todas. Declaro aberta a 5ª reunião da Comissão Especial destinada a estudar e apresentar a proposta de reformulação da Lei Pelé, do Estatuto de Defesa do Torcedor e das demais legislação aplicada ao futebol e ao esporte. Enquanto à disposição dos senhores deputados, cópia das atas da 3ª e 4ª reunião. Fica dispensada a leitura da ata da reunião anterior. Comunico que recebemos expediente da presidência da Câmara que defere as seguintes indicações. Liderança do PSDB, que indica o deputado Lobe Neto para integrar esta comissão na condição de membro suplente. Da liderança do DEM, que indica o deputado Hélio Lira para integrar esta comissão como membro titular. Ordem do dia. A ordem do dia prevê a realização da audiência pública para debate sobre sistematização de negociação e cessão dos direitos de transmissão de imagens dos campeonatos profissionais de futebol, bem como a distribuição dos recursos delas decorrentes. Em atendimento ao requerimento número 7, de autoria do deputado Rogério Marinho, por oportuno informo que foram convidados para esta audiência, mas não puderam estar presentes devido a compromissos agendados anteriormente. Os presidentes dos clubes regata de Flamengo, do América Futebol Clube, da Associação de Cronistas Esportivos do Brasil e da Pluriconsultoria. Dando início à audiência, convido a tomar assento à mesa os senhores Bernardo Ramalho, diretor de aquisição de direitos Brasil do Esporte Interativo. Seja bem-vindo. Fernando Trajan, do Globo Esporte, representante do Grupo Globo. Roberto Rato Ferreira Leite, diretor de marketing da CBF. E Glauber Cabral de Vasconcelos Júnior, presidente executivo do Clube Náutico Capibaribe. Todos os expositores aqui nessa manhã solicitam a compreensão de todos que, no tocante ao tempo de exposição e dos debates, conforme as seguintes orientações. O tempo concedido a cada palestrante será de 20 minutos, não podendo haver apartes. Os deputados interessados em interpelar os palestrantes deverão inscrever-se previamente junto à Secretaria. As perguntas serão feitas ao final das palestras e deverão restringir-se ao assunto das exposições, formuladas no prazo de 3 minutos, dispondo os palestrantes de igual tempo. Aos deputados são facultadas a réplica e a tréplica pelo mesmo prazo. Feito esse esclarecimento, daremos início à audiência. Antes de passar ao primeiro debatedor, o palestrante dessa manhã, passo a palavra ao relator, o deputado Rogério Marinho, que fará suas considerações iniciais. Agradeço ao deputado Cabo Sabino, e ao mesmo tempo em que justifico aqui a situação do nosso presidente, o Andrei Sanches, que também está concomitantemente aqui participando de uma CPI aqui sobre fundos de pensão. Ele está aqui no plenário 2, daqui a 15 ou 20 minutos ele retornará, já que ele teve a necessidade de se deslocar para lá para fazer a interpelação de um dos convidados. Eu queria principalmente falar aqui para os nossos convidados de que essa audiência pública ela tem um objetivo muito claro. Tudo que está sendo dito e discutido aqui com os senhores vai servir de subsídio para que essa comissão especial possa, na elaboração do seu relatório, apresentar um projeto de lei, e é importante que os senhores tenham essa compreensão, no sentido de aperfeiçoar a legislação esportiva do país vigente, principalmente a Lei Pelé, também o Estatuto do Torcedor e outras legislações afins. Uma comissão especial, quando é instalada, é dada a relevância do assunto. E, ao contrário das leis ordinárias, esta comissão especial, o seu trabalho, o seu relatório e a lei que vai resultar deste processo, não passarão mais nas comissões de mérito, irá direto para plenário. Então, nós temos aqui o que é chamado de economia processual. Aqui está a nossa
a nossa assessoria, que está assistindo aqui a nossa conversa, o nosso debate, né? E a importância de conversarmos a respeito de cotas de TV, e aí eu quero, a princípio, deixar uma posição clara para os senhores, né? Existe, tramitando aqui na casa, na comissão, nas diversas comissões temáticas aqui da Câmara de Deputados, quase 9 ou 8 projetos de lei que tratam do assunto. Vários deputados apresentam propostas no sentido de intervir na relação entre entes privados, né? Nós acreditamos, até pela nossa formação, né, uma formação mais liberal, de que isso não é a forma mais adequada de tratar o assunto. Mas é um assunto extremamente relevante. Nós estamos tratando aqui do principal patrocinador do futebol brasileiro e de uma centena de outras modalidades esportivas, que é justamente as transmissões através das TVs, tanto abertas como fechadas, como pay-per-view, e as plataformas de internet, as rádios, enfim, a questão hoje que realmente financia o futebol brasileiro e os demais esportes no país. Há uma perspectiva e uma impressão aqui na casa de como se financia o futebol brasileiro, e aí eu falo isso para que os nossos palestrantes tenham um foco a respeito do que vão conversar, né? Que o Brasil é mais parecido com a Espanha, que concentra em dois times daquele país a maior parte dos recursos que são destinados aos patrocínios, do que a Alemanha e a Inglaterra, que tem um modelo mais equitativo, né? E que não por acaso são os dois últimos, são agremiações que têm um histórico positivo no futebol, e a Alemanha foi o último campeão mundial de futebol. Então, a nossa ideia é desmistificar essa situação ou corroborar essa impressão que a casa tem a respeito do financiamento feito pelas televisões. Então, nós convidamos aqui um representante da Série B, que é o Glauber, que está aqui presente, que representa o Clube Náutico Capibaribe. Convidamos um representante da Série A, que seria ou o Corinthians ou o Flamengo. O presidente do Flamengo está viajando, mas o presidente do Corinthians será representado aqui pelo seu vice-presidente de futebol e também presidente da casa, que é da comissão, que é o Andrei Sanches, né? Convidamos aqui a CBF, né, que é a coordenadora e indutora do futebol brasileiro, né? Convidamos aqui a Rede Globo de televisão, que hoje é o maior patrocinador dos eventos esportivos do país, não apenas do futebol, e o Esporte Interativo, que tem feito tratativas, hoje já financia a Série C e D do Campeonato Brasileiro e também a Copa Verde e a Copa do Nordeste, e certamente poderá nos falar um pouco também a respeito de como funciona esse financiamento por todo o país. Então, essa é a ideia da nossa reunião, e eu espero que os senhores possam contribuir, né, para clarificar esse assunto e, ao mesmo tempo, nos subsidiar no procedimento que teremos ao longo desses próximos meses, e no sentido, inclusive, de melhorar a nossa legislação, de modernizar a nossa legislação e fortalecer o esporte no país, em especial o futebol brasileiro. Muito bem. Se tivesse chamado Palmeiras, estava aqui, rapaz, mas vocês não chamaram o Verdão, olha aí. Brincadeira à parte, pessoal, né? Hoje os palmeirenses estão todos de parabéns aí, com todo respeito aos tricolores, né? Sem nenhum problema aí, mas hoje é alviverde. Eu só tenho um time na vida e sofro demais, meu amigo. Eu penso, imagino que cada estado o cara torce um time, deve doer mais ainda, viu? Mas vamos para frente. Bem, ouvidas as considerações iniciais do nosso relator, passa a palavra ao primeiro orador desta manhã, o primeiro palestrante, o nobre Glauber Cabral de Vasconcelos Júnior, presidente executivo do Clube Náutico Capibaribe, que nos trará a sua palestra e nos trará informações a respeito do tema. Glauber, fique à vontade, é uma honra tê-lo conosco. 15 minutos. Bom dia, senhores deputados. É uma honra estar aqui nessa mesa. Oi. Legal. Fique tranquilo. Não vou me estender, porque se fosse para estender e representar toda a situação em que vivem os clubes que não fazem parte
de um grupo que foi criado a partir da confecção do Clube dos 13, estendeu-se a Clube dos 18 e criou-se uma prioridade nacional em função desses 18. O grande problema que nós enfrentamos, e aí eu estou falando como um clube que tem 114 anos, que até a década de 70, 80, você poderia dizer que era um clube grande, que nós fomos vice-campeões brasileiros, Libertadores, disputavam de igual para igual. Tem até depoimentos de Pelé falando do grande clube que nós éramos e tal. Mas com a criação de foco direcionado muito fortemente à receita e menos fortemente à meritocracia dentro do futebol, alguns clubes ficaram fora desse processo. E esses clubes, e aí eu cito vários clubes tradicionais, a Portuguesa, que hoje está fora do grupo, cito clubes do Nordeste que são fortes tradicionalmente, como o Ceará, o próprio Fortaleza, que hoje não consegue voltar da C para B. Então, são clubes que ficaram à margem desse processo, lá em Recife, o Santa Cruz. Ficando à margem desse processo, aconteceu uma elitização do futebol em cima de 18 clubes. E com isso, a partir disso, criou-se um efeito paralelo em cima dessa elitização. Por quê? Porque quando você tem, por exemplo, no estado como Pernambuco, onde você tem um clube que está dentro dos 18 e 2 outros tradicionais que estão fora, fica a guerra desequilibrada entre aquele que tem receita, com todos os méritos, eu não estou aqui discutindo o fato dele ter a receita, contra 2 que não têm. Pra vocês terem ideia, o concorrente nosso tem receitas de televisão acima de 30 milhões. E nós temos receita de televisão em cima de 3 milhões. Então, nós entramos em campeonatos para disputar de forma díspare, completamente díspare. Quando eu falo citando Pernambuco, porque quando você tem um estado, agora o Ceará, onde não tem esse caso, a luta para o campeonato local é mais equânime, mais clara, porque são 2 clubes que estão no mesmo patamar. Quando você tem um que distou o patamar, desequilibra completamente a vida da disputa, porque você está tratando de uma luta de Davi e Golias, é uma luta desequilibrada. Mas eu queria sair um pouco desse fato para lembrar algumas coisas que os clubes que têm essa receita de 3 milhões, que não fazem parte do grande grupo dos 18, os clubes da Série B, clubes também formadores. A lei aprovada nessa casa e sancionada pela Presidente da República, do Profut, nos traz algumas responsabilidades que associaram-se a custos. Por exemplo, nós somos obrigados a manter uma base. Nós somos obrigados a manter um futebol feminino. E se os senhores prestarem atenção ao futebol brasileiro, vocês vão ver que muitos dos jogadores que estão hoje disputando os campeonatos pela Série A foram formados nas bases da Série B, desses clubes hoje menores. Você tem claramente, é suficiente você ir no São Paulo ver um Pato da vida. Nós acabamos de vender um jogador para o São Paulo, o Rogério, que foi base nossa. Nós temos jogadores na nossa base. O Cruzeiro joga com um jogador nosso, que também é da base, Marco Vinícius, que até então era titular do Cruzeiro, um menino de 21 anos. Então, o América Mineiro espalha jogadores pelo Brasil. Então, todos nós somos fornecedores de jogadores provenientes da nossa base. Então, para manter essa base, você tem que ter recursos. E com a cota de 3 milhões para fazer futebol e manter base e manter também, criar um futebol feminino, é completamente inviável. Como eu disse há pouco, um grande problema da discussão da distribuição de cotas não está no fato da distribuição per si. Eu acho que o fato de levar em consideração quem tem mais audiência, ter uma captação maior de cota, não tenha dúvida que é justo, é legítimo, é certo. Em hora nenhuma eu gostaria de registrar que nós estamos querendo aqui competir com cotas com clubes como Corinthians, Flamengo, São Paulo. Esses clubes nós estamos citando. Não é isso que se trata. Se trata do fato
de que ao você não colocar méritos, nunca um Cruzeiro terá as cotas para concorrer com um Flamengo ou um São Paulo. Nunca, porque não está no mérito, está na audiência. E quando a audiência, desculpa a expressão, é impingida na casa das pessoas, por quê? Muitos dos jogos nossos, inclusive do nosso clube de Série A lá, joga fora, a transmissão não é do time de Pernambuco que passa em casa. É dos times que são indicados e são considerados de maior visibilidade pela patrocinadora do futebol. Isso leva com que force você a entrar na sua casa, a seu filho passar a gostar de clubes que são, desculpa a expressão, alienígenas para a sua região. Então, a televisão traz para dentro de sua casa uma disputa que não é a disputa que você teria regionalmente, mas uma disputa de fora. E hoje está cada vez maior, mais agravado, porque também está entrando pela TV fechada, que a maioria das pessoas que tem alguma condição financeira hoje, ela contrai um contrato, está entrando os clubes internacionais. Então, hoje você está vendo andar na rua, em vez de estar vindo lá em Pernambuco, você está vendo o cara vestindo a camisa do Sport, Santa Cruz do Náutico, você está vendo o cara usar Barcelona, você está vendo o cara usar Real Madrid. Então, um alerta tem que fazer, porque o que se fez ao longo desses anos, uma palavra um pouco dura, mas impingindo os clubes do Sul dentro da casa dos demais, quebrando dentro de casa a hegemonia dos clubes locais, é bom ter alerta, porque em breve vai se quebrar deles também. Em breve, vocês vão estar andando aqui, dentro de São Paulo, dentro do Rio, com camisa do Barcelona, camisa do Tottenham, camisa do Liverpool, que são hoje campeonatos muito robustos, extremamente robustos e atrativos. E que, se você olhar, tem grande penetração. Então, a gente tem que ter um cuidado com o que foi feito com os clubes ao longo dos anos, os considerados de segundo nível menores, está sendo feito também para os grandes. Então, se você tiver cuidado, em breve nós vamos ter problemas sérios também com os grandes. Para vocês terem uma ideia, se vocês olharem hoje a classificação da Série B para a seção à Série A, dos 4 clubes que estão candidatos, que hoje nós temos 8 disputando, a exceção da B para a A, nós temos, dos 4, 3 pertencem ao tal contrato dos 18. Seria uma coincidência que dos 4 que vão voltar, aliás, vão ascender a Série A, 3 façam parte desse contrato? Será que isso é uma coincidência? Não, não é. Porque quando eles caem, eles mantêm a cota de Série A. Então eles descem para concorrer conosco com a cota 10 vezes maior que a nossa. É uma surpresa, e eu parabenizo o América Mineiro, dele hoje estar na classificação na frente do Bahia, na frente do Vitória. Por quê? Porque ele não tem a cota da Série A. Ele tem a cota do Clube dos 18. Ele tem a cota de B. Então gera um desequilíbrio enorme dentro do campeonato da Série B. É um desequilíbrio que assombra e faz com que clubes que têm de massa, clube de torcida, que eu estou me referindo aqui, é um clube que represento, que tem 114 anos. Um clube tradicional. Estou falando de um Santa Cruz que bota 60 mil dentro no estádio, na Série C. Estou falando de um Fortaleza que bota 62 mil na decisão da Série C. Estou falando de um Ceará que bota 60 mil num jogo de decisão de Copa do Nordeste. Então, quando você bota esses clubes para concorrer com outros que têm uma receita garantida, que pode gerar um fluxo de caixa, que pode, inclusive, atrair receitas outras, dando garantia às suas receitas futuras, você desequilibra um campeonato. E hoje o campeonato da Série B é extremamente desequilibrado por causa disso. Para você fazer futebol na Série B, você disputa uma vaga. Porque hoje, esse ano, porque as outras 3 dificilmente não sairão. A mesma coisa acontece na A. Na A hoje, times como Chapecoense, Figueirense, são times que ficam numa massa, que ficam alternando entre A e B. Ficam numa luta insana para ir para A, sabendo que você amanhã pode estar voltando para B. E aí, senhores, a volta de um time que não faz parte do Clube dos 18, como eu estou citando,
para a Série B é um hecatombe nuclear. É o rumo à Série C. O ano passado eu tornei presidente do Náutico, numa eleição direta. O Náutico é um clube que tem eleição direta, o sócio vota diretamente, não é através do conselho. Ontem os conselheiros tentaram aprovar um retorno a uma votação elitizada, mas o sócio foi contra. Então, quando nós fomos eleitos, nós enfrentamos um ano extremamente difícil, porque todos os problemas inerentes de um final de gestão vindo de Série A caíram na Série B. O deputado Jovaí, ele era presidente do Atlético de Goiás, e nós tivemos uma arbitral lá na CBF, e ele botou o abraço, eu não conhecia ele, e ele me viu no estado de tensão, com medo de cair para a Série C. Graças a Deus não caímos, e hoje brigamos para tentar na A, com muita dificuldade, mas ele botou a mão no meu ombro e disse: meu amigo, sua única missão nesse ano é não... que o clube nosso, Atlético de Goiás, Paysandu, esses clubes, quando cai da A para B, se não tiver cuidado, vai na D, como aconteceu com Santa Cruz. Ele saiu da A, foi para B, para C e para D, porque vem no desequilíbrio monstro, o que faz um esforço brutal para se manter na A, porque da perspectiva de ter receita no ano seguinte, que consiga manter seus custos. E aí se endivida, e aí cai endividado. E cai endividado, você sai no SD 30 milhões, para de 3, endividado em cima de 30, como é que você vai fazer futebol? Então nós pegamos o clube assim, e essa é a realidade desses que ficam flutuando entre A e B. Nós, América Mineiro, o Ceará, o Paysandu é novo de B, mas o Figueirense, Chapecoense, Criciúma, Avaí, esses clubes, Joinville, que teve uma incidência muito grande, tem que estar de parabéns, ele saiu crescendo, conseguiu chegar a A, mas está aí, na beirada de voltar para B. E voltará com todos os problemas. Se não tiver cuidado, vai bater na C. Então, a distribuição de cotas tem que versar sobre a preocupação global do futebol. Você concentrar em um grupo, você faz um futuro do futebol brasileiro se tornar um campeonato de 18 clubes. E mais nada. Porque os demais não têm condições de aguentar essa vida de exceção e descenso. Não tem condição. Fazer futebol com base, com futebol feminino, com 3 milhões de brutos, é uma ilusão técnica, porque não há condição de você fazer. Se você considerar que tem os descontos, você está falando numa receita de 270 mil mês. O Campeonato Pernambucano deste ano, meu elenco tinha um valor inferior a um jogador, que vocês conhecem, Diego Souza, do meu concorrente. Então, um jogador pagava minha folha, devido à disparidade que existe entre um time que tem um contrato dos 18 e os times que não têm esse contrato. Então, entendo o esforço hercúleo que faz a patrocinadora em manter o futebol brasileiro. Acho bem-vinda a participação de outros players, como a Sport Interativo está chegando, e outros que se interessam em patrocinar os clubes e o futebol brasileiro. Quando eu falo os clubes, é mais importante, é o futebol brasileiro. Eu acho que essa casa tem a missão não só de tentar, pode não vir a intervir diretamente na relação privada, mas ela tem que intervir num patrimônio do povo brasileiro, que é o futebol. E se não houver uma orientação de como organizá-lo, nós vamos partir a um campeonato que vai ficar exclusivamente até a Bahia. E o Brasil é maior que só a Bahia. O Brasil tem coisas acima da Bahia. O Brasil tem tradição acima da Bahia. Eu sou de um estado que o estado foi um dos primeiros a se revoltar e se rebelar pela independência, pela república. É o estado tradicional de lutas. Então nós vamos chegar no máximo a Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, para cima não terá futebol, porque não há condição, e com o Profut, com as responsabilidades associadas ao Profut, um presidente que entrar pensando que vai fazer o que todos fizeram ao longo da vida para tentar manter o clube vivo e disputando, ele está errado.
Ele não está entendendo o problema que ele está carregando. Então ele vai ter que vir, vai ter que reduzir, vai ter que se enxugar, e aí até o mercado se adaptar e jogadores passarem a entender que tem que montar um time com 100, 150 mil, fazer um time, é impossível. E até lá todos vão entrar numa crise muito grande. Com 270 mil reais, senhores, você considerando que está pagando encargos todos, você está falando em ter um time por falta de 150 mil reais. Você ter um time de 150 mil reais, você está falando em colocar um técnico de 10, 15 mil reais. Então, está falando num aprendiz de técnico. Qualquer jogador, hoje, no Brasil mediano, ganha 15 a 20 mil reais. Você não tem jogador, 8, se você disser 10, tá, vamos bater com 10. Se você tiver 10, você não faz um time com 150 mil reais. Você falta 15 jogadores para jogar. E só. Então, é um problema gravíssimo que a gente tem que sair desse impasse. A solução são mais players, a solução é aumentar os participantes do bolo, a solução é estarmos todos juntos. Agora, tem que haver uma solução, porque senão o futebol, que é um patrimônio nacional, vai desaparecer. Vai ficar concentrado num nicho segmentar de 18 clubes que vão exclusivamente do Sul até Pernambuco. Obrigado, presidente. Muito obrigado, Glauber. Acho que a sua exposição foi de grande valia, principalmente tirando aí as dúvidas de muitas pessoas que nos acompanham aí pela internet, os que estão presentes aqui. Parabéns. Gostaria de passar a palavra ao Bernardo Ramalho, diretor de Aquisição de Direitos Brasil do Esporte Interativo, também para nos trazer aqui a sua explanação nessa manhã. Com a palavra, Bernardo. Obrigado, bom dia. Eu ouvi a explanação do Glauber e eu acho que a questão de direitos de TV no Brasil relacionados ao futebol, ela tem menos uma questão de distribuição. Eu entendo a importância da distribuição das cotas e a importância do outro ponto que ele colocou da coordenação entre as divisões, do caos que é quando um clube cai de uma divisão para outra, e acho que esses são pontos importantes. Mas no final, olhando um pouco o que ele está falando, a grande questão é o valor total. A distribuição é uma questão entre entes privados. Os clubes, as confederações, federações, elas podem decidir negociar em conjunto, separadamente, e a forma como o dinheiro é dividido é uma decisão deles em conjunto com quem está comprando os direitos. Comprar junto tem alavancagens? Tem, desde que se use. Então, isso é uma discussão de mercado para mim. Não acho que é uma discussão que... acho que é uma discussão que, no final, quem compra e quem vende tem que ter e pensar nas alavancas de cada lado tem que ter. Eu acho que a grande discussão aqui, no final, é como é que se aumenta o valor dos direitos. Porque se o Náutico ganha 3 milhões e quer ganhar mais, não é uma questão de divisão, é uma questão de valor total. E de outros clubes. No final, eu acho que os clubes querem mais dinheiro porque tem mais custos, precisam pagar dívidas e assim por diante. E no mundo todo, a forma de aumentar o valor dos direitos sempre foi, o grande driver do aumento dos direitos de televisão no mundo todo foi o mercado TV fechada. E foi a concorrência no mercado TV fechada que causou o aumento dos direitos. Não tem outro jeito também, eu não conheço outra fórmula para aumentar o valor dos direitos a não ser a concorrência. Melhora do produto certamente ajuda, mas a concorrência é o que faz o driver desse aumento. Então, as perguntas acho que a gente tem que colocar, eu não sei se é aqui para colocar, mas que a gente tem que pensar como se aumenta os direitos? Como é que você aumenta o driver de concorrência na TV fechada no Brasil, dado que se tem 5 canais esportivos hoje, pelo menos? Será que esse mercado funciona com plena concorrência? Será que as operadoras de TV paga no Brasil é um mercado normal no funcionamento de concorrência que é capaz de absorver todos os canais esportivos e por isso esses são capazes de concorrer pelos direitos normalmente? Eu acho que são essas questões que a gente tem que levantar para ter certeza que os clubes, federações e confederações vão ser capazes de aumentar o valor dos direitos. Essa, para mim, é a grande discussão, que eu acho que não é o tema daqui, mas é a grande discussão, no final. A distribuição, no final, mesmo que você aumente muito a distribuição, é uma decisão entre os entes privados da negociação. Então, os clubes precisam se organizar para, inclusive, entender melhor do mercado de televisão,
para estarem melhor presentes ou melhor representados nas negociações, com isso oferirem um maior valor. E negociarem a questão da distribuição, a questão da coordenação entre as divisões. Eu acho que tudo isso é válido e vai acontecer. Mas nada disso vai mudar se o valor não subir. Se o valor de direito de TV no Brasil não subir, os clubes vão continuar tentando discutir como eles distribuem o dinheiro que já existe. E aí eu acho que é muito difícil que alguém queira perder o que já tem em função de outro clube. Esse é o meu grande ponto. Ok, Bernardo Ramalho, muito obrigado pela sua participação. Passa agora a Gilberto Rato Ferreira Leite, diretor de marketing da CBF, que nos trará a sua explanação nessa manhã. Gilberto, fica à vontade. Bom dia a todos, obrigado pela atenção e pelo convite, presidente. Nós da CBF, a gente parte de uma premissa que a primeira coisa que a gente precisa pensar são nos clubes. Só que é o seguinte, na Série A, se a gente for ver o Brasileirão em si, a CBF não participa da negociação. No caso, é televisão diretamente com cada um dos clubes, até para facilitar o entendimento de todos. Então, a CBF ela não sabe nem o contrato de cada um. Exatamente, a gente não tem essa cópia, então fica direto porque o campeonato é dos clubes. As placas que, no caso do Brasileirão desse ano, as placas que envolvem o jogo, as placas são do clube, que venderam o direito para a televisão, e a televisão começa a entrar no mercado para vender o produto. A gente foi, na CBF a gente falou assim, mas temos que ter uma função para tentar ajudar os clubes a melhorar essa receita. O que a gente pode ver? A gente foi conversar, fomos entender primeiro rapidinho o que pode acontecer no Brasil. Brasil, todo mundo assiste o Campeonato Brasileiro, muito bom. Só que a gente assiste o Campeonato Espanhol, Italiano, Chileno, Mexicano, Americano, a gente assiste qualquer campeonato, passa campeonato em todos os lugares. Só que daí você vai nesses lugares e não assiste o Brasileiro. A gente fala, cadê o Campeonato Brasileiro? Não está. Daí a gente começou a conversar com as emissoras internacionais para entender o porquê que a gente não está lá, por que não estão transmitindo os campeonatos aqui do Brasil. Até porque, só para ajudar na leitura, a Espanha, por exemplo, os clubes eles ganham muito mais com a venda da transmissão internacional do que a própria Espanha. Então a gente falou, vamos trabalhar nesse negócio de internacionalização do campeonato. A gente percebeu nas emissoras que eles não tinham interesse. Alguns pontos são falta de craques renomados, mas o que mais mexeu com a gente foi ouvir deles que o nosso campeonato estava uma bagunça. Então, isso daí foi no final do ano passado. Eram jogadores entrando em campo com 500 pessoas juntas e você não sabia quem era o jogador, quem era o fã. Você tinha um problema de placas, que as placas são da TV, só que atrás do banco de reserva é um patrocínio, outro jogo é outro, então nem o clube sabe as regras que acontecem. Então, a gente começou a trabalhar esse negócio. A gente falou, foi até uma emissora do Oriente Médio, falou, a gente foi ver um jogo, tinha até Mecânica do Zezinho, foi exatamente esse nome, no túnel de entrada de um dos clubes da Série A. Falou, não dá para colocar tanta marca perdida, os patrocinadores se desvalorizam, porque daí você começa a confundir esse patrocinador do jogo com outros pequenos patrocinadores ao redor do jogo. Precisamos melhorar, o jogador vai dar uma entrevista, tem 600 microfones na cara, além do jornalista não conseguir fazer o trabalho dele, você tem esconde as marcas do patrocinador, porque tem tanto microfone que só aparece o nariz, a boca e tal. Então a gente começou a trabalhar com esse processo desde o final do ano passado, junto com o departamento de competições, onde a gente começou a copiar um pouco do europeu, mas adaptar para o estilo brasileiro. Então, por exemplo, vamos entrar em campo. No lugar de entrar, tinha clubes que entravam, não estou chutando não, tinha clube que entrava 200 crianças. Não tem como entrar 200 crianças, mas entravam. Então a gente parou, organizou, conversou com todas as agremiações, falou, gente, no lugar de entrar um por um, que nem FIFA, que nem Europa, vamos entrar 2.
até porque cada jogador tem 2 mãos. Então vamos entrar 2 em ordem, sem tumulto. Jornalista, emissora, rádio, vimos que tinha rádio, um daqueles microfones que você está acompanhando a entrevista, tinha rádio que estava desligado o microfone. Só como assim que estava desligado? Eles queriam aparecer na TV. Então o microfone está aqui para aparecer na TV. Mas isso atrapalha, isso prejudica o produto. A gente tem que tratar o campeonato como um produto. Então a função da CBF, nesse caso, é valorizar o produto. Com isso a gente limpou mais ainda o campo. Então hoje, se você fizer uma comparação de um ano para cá só, não é nem tudo isso, mas de um ano para cá, vocês já começam a ver que o campo está mais limpo, que o jogador consegue sair do jogo, dar uma entrevista e você analisa ele inteiro. O assessor de imprensa está no campo, então se ele trocou a camisa com outro jogador, tem um assessor que dá uma camisa para ele colocar o patrocinador do clube dele, que tem que valorizar. Então, a gente cada vez mais está pensando no produto. Mas vai ser rápido. Não, não é rápido. É um negócio a longo prazo. Então, para isso eu preciso melhorar o produto, para depois a gente chegar no mercado internacional junto com as TVs, principalmente as que estão aqui, para a gente começar a valorizar nosso produto. Com isso, na Espanha é muito bom, tal. Eu acho excelente, o campeonato é maravilhoso. Só que a gente só vê Real Madrid e Barcelona. Se você for ver Osasuna e um outro time, você não termina o jogo. Agora, aqui no Brasil você tem 20 clubes, estou falando agora da Série A, sendo que a Série B também tem essa disputa apertada, a Série C também. Esse é o perfil do Campeonato Brasileiro. Dos 20 que entram, 12 tem chance de ser campeão. Você não tem isso daí em nenhum campeonato do mundo. E tem 10 que tem chance de cair. Daí você não tem, isso daí não existe no Campeonato Mundial. Então esse é o nosso atrativo. Então a gente tem que colocar isso no mercado com organização e continuar com essa disputa. Entendemos os pontos, por isso que foi criado junto com os clubes da Série B uma comissão com 4 clubes, quem faz parte é o Atlético Goianiense, América, Náutico e Paysandu, onde a CBF ajuda na negociação da Série B para a transmissão dos jogos. Então, é um negócio que eu acredito que evolua. Sabemos que para os clubes é pontual, precisa melhorar o quanto antes, mas a gente também é parceiro das TVs e dos clubes e a gente precisa fazer uma equação para as duas partes terem bons resultados. Então, a CBF se coloca à disposição e já está trabalhando forte para melhorar ainda mais o produto, para aumentar a receita dos clubes e colocar uma ordem mais efetiva no campeonato. Acredito que é isso no momento, presidente. Muito obrigado, Gilberto Leite, pela sua participação. Passo a palavra ao último apresentador nessa manhã, Fernando Trajano, aqui do Globo Esporte, representante do Grupo Globo. Fique à vontade, Fernando. Muito obrigado. Obrigado, deputados, por me receberem aqui. É um privilégio poder participar dessa discussão tão importante para o futuro do futebol. Eu vou pegar um pouco carona no que foi falado pelos meus 3 companheiros aqui de mesa. Inicialmente com o Gilberto Rato. A gente está muito feliz com o trabalho que a CBF está fazendo na realização da limpeza do campo. Esses pontos que foram falados de organização, de tirada de microfone, que não foi dito, né, Gilberto, mas esses repórteres que estavam com o microfone desligado só para botar a marca na televisão, eles ganham dinheiro para fazer isso. As 200 crianças entrando em campo, por mais bonito que o momento seja, atrapalha o produto em si. E eu acho que a discussão entre todas as partes está levando o futebol brasileiro a um patamar de um produto muito melhor. Já foram feitos muitos ajustes, outros próximos ainda serão feitos, mas acredito que a gente está no caminho certo. Agora, voltando aqui ao presidente Náutico e ao Bernardo, é uma coisa que é muito clara e tem que ficar muito clara para todo mundo aqui. Futebol é caro. Futebol custa muito dinheiro. No momento em que, lá em 2012, a TV Globo passou a ter que negociar clube a clube, nós tínhamos
um budget, né? Nós tínhamos um orçamento finito e tivemos que precisamos nos basear em critérios técnicos para fechar estes contratos. E foi uma negociação individual com inicialmente 18 clubes e depois mais 5 clubes que viriam a jogar o campeonato de 2012, se não me falha a memória. Cada negociação foi uma negociação dura, cada clube pedindo um valor cada vez maior, mas nós tivemos que nos basear nos nossos critérios. Os nossos critérios são clubes com maior audiência e clubes com alcance nacional, regional ou estadual. Então foram esses os parâmetros que nos fez negociar com o que o presidente chamou de Clube dos 18 e todo ano negociamos com clubes que vêm a jogar a Série A do Campeonato Brasileiro que não estão presentes nesses clubes dos 18. São orçamentos altos, muito altos, isso estamos falando apenas dos direitos de televisão, não estamos aqui comentando a respeito dos direitos, do custo de produção e da equipe que é necessária para colocar o futebol em pé na televisão. Então, basicamente, só gostaria de dizer isso para vocês, mas eu estou aberto aqui a qualquer pergunta que vocês queiram fazer sobre como é que é feita essa negociação. Obrigado. Muito obrigado, nobre Fernando Trajano. E lembrando, depois de ouvido os nossos debatedores, né,